Glórias a Deus, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos, amigas, este é o momento, ponto máximo da nossa programação, quando nós estaremos meditando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero falar esta tarde sobre o tema Onde passarás a eternidade? Alguma vez você já fez esta pergunta para você mesmo? Você tem ideia do que é uma eternidade? Você tem noção do tempo que é a eternidade? Alguém já perguntou para você? Você mesmo já fez esta pergunta para você? Se não, eu quero fazer então esta tarde. Onde passarás a eternidade? Olha que a gente faz muitos planos e projetos durante a nossa vida. Nós fazemos, quando jovens, fazemos aqueles planos, objetivos de chegarmos aos 18 para tirarmos a drive license, a carteira de motorista. Depois já fazemos planos para casar, para ter filhos, para estudar e formar nossos filhos. E não é todos, mas a grande maioria faz projetos até para a morte. Embora não gostamos deste assunto, não é nada atraente, mas é necessário porque é real. Infalivelmente vai chegar o dia, que nós partiremos, ninguém vai ficar para a semente. Então é muito importante também. Só que tudo isto se resume aí a 70, 80 ou 100 anos de vida. Raras pessoas passam dos 100 anos de idade. E muitos não chegam aos 70. Então a nossa vida é como a palavra de Deus diz, é um conto ligeiro, é uma sombra que passa, é uma erva bonita de manhã, corta à tarde, está seca, já não existe mais. É um vapor que passa, assim é a vida. Só que é nesta vida que nós somos preparados para viver a nossa eternidade. Agora, eu acho incrível como as pessoas estão indiferentes em relação à volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja. Veja que há quase 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus, que depois se tornaram os apóstolos, eles realmente se preocuparam. E eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja? Ele falou: olha, esse tempo compete somente ao Pai. Eu não sei, os anjos que assistem de imediato ao Pai também não sabem, somente o Pai sabe o dia que será. Ele falou: mas não tem como o Senhor nos dar uma dica, não vai acontecer alguma coisa, um sinal assim que nos ajude a entender que está perto, pelo menos, o momento da tua volta? Jesus falou: claro que sim, isso aqui eu vou te dar agora. Aí então o Senhor começa a dar alguns sinais que daqui a pouco eu estarei lendo as referências para vocês saberem, entenderem que não sou eu que estou dizendo, não somos nós os pregadores, mas é a própria palavra de Deus que nos revela estas verdades eternas. Então é muito importante a gente pensar sim na nossa vida aqui, mas nunca negligenciarmos também a eternidade, porque isso é real, vai chegar o dia. Uma geração vai fazer parte do arrebatamento da igreja, porque quando a igreja for arrebatada, haverá duas condições para a humanidade desde o princípio até o fim. Veja que uma parte da humanidade já terá morrido, estarão mortos, estarão sepultados quando Jesus vir buscar a igreja. O que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão ressuscitar em um corpo glorioso e nós, os que estivermos vivos, eu espero que estarei, mas se não estiver, isso realmente não me preocupa, porque se eu estiver morto, serei ressuscitado em um corpo novo, glorioso, conforme o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. E se eu estiver vivo, ou os que estiverem vivos, quando isto aconteceu, também receberão, num abrir e fechar de olho, um corpo novo, um corpo glorioso. Aí então juntos subiremos ao encontro do Senhor, que estará em algum lugar muito longe daqui, esperando a igreja. Vocês já viram o casamento, que o noivo está lá no altar, a noiva entra pela porta da frente da igreja e o pai atrás, até o meio da nave, do templo,
e o noivo vem em busca da sua noiva, que a partir de então vai tornar-se a sua esposa. Não será diferente o casamento da igreja com Jesus Cristo, que é o noivo da igreja. Então o que vai acontecer? O Espírito Santo vai fazer o papel do pai desta jovem, que a leva até o meio do templo para entregar para o seu esposo. E o esposo vem, deixa também a sua morada, a sua casa, vem para a igreja e fica lá no altar aguardando o momento. Quando o organista, o tecladista, toca a marcha nupcial, então ele vai até o meio da nave para ter um encontro com a sua noiva. E ali então o pai entrega para ele, a partir daquele momento ele se torna o esposo daquela jovem. Assim será o casamento da igreja com o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos, meus queridos, estar prontos, estar preparados para este dia, porque esse dia vai chegar. Agora nós temos que entender que Deus é eterno. Como nós fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança, nós fomos criados para sermos eternos também. Agora, o pecado de Adão tirou essa condição, a nossa vida foi limitada. A partir daquele momento, perceba isto, a partir daquele momento, as pessoas viviam quase 1000 anos. Era 900 e tantos, 800, 700, 600, 500, 400, 300, foram diminuindo, o pecado foi diminuindo o tempo de vida. Mas no começo vivia-se quase 1 milênio, só que era para viver eternamente. O homem foi criado como um ser eterno, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e Ele é eterno. Mas o pecado cortou essa eternidade, reduzindo aí para quase 1000 anos. Só que quando chegou nos dias de Noé, passou para 100, 120 anos mais ou menos. O Senhor falou, os anos dos homens agora serão de 120 anos. Já nos dias de Moisés, Deus falou através de Moisés que os nossos anos seriam de 70 a 80 anos. Alguns chegariam a 80 se fosse robusto, sadio, aqueles que cuidaram bem da sua vida, uma vida bem alimentada, sempre dormindo no horário certo, não entregue às orgias e bebedeiras e coisa dessa natureza. Esses então chegariam aos 80 e até passariam um pouquinho. Então hoje também parece que a longevidade está se esticando um pouco, dado aí os avanços da tecnologia, com isso medicamentos e tantas coisas que ajudam na saúde. Então nós estamos vendo pessoas aí viverem 90 e até 100 anos, mas não é regra, a regra é 70 ou 80. Mas como nós fomos feitos para ser eternos, então Jesus ele veio para restaurar a raça humana. E ele vindo, ele passou pelo mesmo processo de todos os seres humanos, morrendo, porém, ressuscitou num corpo glorioso e um corpo eterno. E foi o que ele veio fazer para resgatar a nossa eternidade. Então nós somos eternos, salvos ou perdidos. Aqui está a questão e a responsabilidade da nossa pergunta. Onde passarás a eternidade? É de muita importância e de suma responsabilidade nossa para com nós mesmos. Por quê? Porque eu sou pai, mas eu não posso salvar os meus filhos. Eu sou marido, eu sou esposo, mas eu não posso salvar a minha esposa. O que eu posso fazer é dar o bom exemplo de um bom cristão e também ministrar a palavra de Deus para que eles, assim como eu crio, eles venham crer também, assim como eu sirvo ao Senhor, que eles sirvam também, e assim eu e a minha casa serviremos ao Senhor e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Mas se eles não quiserem, se eles não obedecerem, eu não posso fazer nada. Eu serei salvo, eles serão perdidos, ou vice-versa. Se eles permanecerem fiéis e eu falhar, eu perderei a minha salvação, contudo eles serão salvos, porque Deus nos fez para a eternidade. Então vamos ver, Porque quando eles pediram sinais, veja o que Jesus falou,
Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 37 ao 39. Olha o que diz a palavra de Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, meus queridos, veja que a palavra de Deus, que é verdade, é verdadeira, ela é muito clara neste sentido. O que Jesus estava dizendo aqui? Que Deus mandou o dilúvio como juízo, porque a humanidade estava totalmente corrompida. A vida, pregressa, a vida de orgias, a vida de violência. Havia muita violência nos dias da geração de Noé. Então Deus mandou Noé construir uma arca e anunciar ao povo que Deus iria destruir o mundo com o dilúvio, mas eles não creram. Então o Senhor falou, assim como foi nos dias de Noé, que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até, então veja bem que tem um dia determinado por Deus, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Então vocês vejam que foram um século todinho, 100 anos, entre 100 e 120 anos aproximadamente, Noé construindo aquela arca. Então eles sabiam, eles tinham consciência de que o Senhor viria com as águas como juízo sobre a face da terra. Mas aquele que cresce, aquele que obedecesse, aquele que entrasse na arca, seria poupado. O dilúvio viria de todas as formas, porque Deus determinou. Agora, aqueles que quisessem salvar as suas almas, as suas vidas, era só entrar na arca. Só que eles não deram crédito. E eles estavam tão envolvidos com a sua vida cotidiana. Noé terminou de construir a arca. Ele colocou os animais na arca, veja, de 2 em 2. E colocou, então, de 2 em 2 e outros, os animais puros, de 7. De cada animal puro, 7 casais. E assim foi todo aquele movimento, animais entrando, vocês imaginam, mugindo, berrando, uivando, Cada animal com a sua característica. Vocês imaginam o barulho e o movimento que foi para colocar todos aqueles animais na arca. E o povo não percebeu. Por que eles não perceberam? Porque eles estavam tão envolvidos com o dia a dia das suas vidas, preocupados em casar os filhos, casar os netos, e viver aquela vida gostosa, satisfazendo a carne, que eles nem perceberam a atitude de Noé entrando com colocando todos os animais e depois entrando com a sua família na arca. Aí encerra esse trecho da palavra dizendo, e não perceberam até. Veja que houve 2 até aqui. O primeiro até foi até quando Noé colocou os animais e entrou com a família, e eles não perceberam. E não perceberam até quando? Até que momento? Até o momento em que veio o dilúvio. Começou, os relâmpagos, os trovões, e chover, e a chuva foi engrossando, e foi aumentando, e a água começou a subir, e eles entraram em desespero. Olha que coisa terrível. 100 anos anunciando o evangelho de Noé, e ninguém creu, ninguém obedeceu, ninguém aceitou, ninguém recebeu, ninguém se arrependeu. Então o Senhor Jesus falou, vai ser da mesma forma, tudo estará indo bem, e porventura, meus queridos ouvintes, irmãos, amigos, não é o que está acontecendo hoje. O evangelho de Jesus Cristo, veja, Noé pregou por 1 século, mas o evangelho já está sendo pregado há 2 milênios. São 2 milênios, o primeiro milênio, o segundo, e já entramos no 3º milênio. Estamos aqui no comecinho do 3º milênio, e o evangelho nunca deixou de ser pregado.
mesmo nas piores perseguições. O evangelho sempre foi pregado, sempre foi anunciado, mas nós estamos também tão envolvidos com a vida aqui que esquecemos deste alerta de Deus, desta advertência de Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, que vai também nos pegar de surpresa. E olha, irmãos, a nossa vida diária, ela é tão envolvente, ela tem tanta influência sobre as nossas decisões, que mesmo nós que somos a igreja de Jesus Cristo, não estamos acreditando que ele pode voltar hoje. Você veja que está tudo acontecendo. Deus determinou, estabeleceu os sinais, estabeleceu os tempos, as estações, e nós estamos vendo cumprir na nossa cara. A nossa geração é uma geração privilegiada, porque nós estamos tendo hoje conhecimento de coisas que há 30, 40 anos atrás era impossível entender como seria. Quando se falava que seria colocada uma marca na nossa testa ou na nossa mão, ninguém tinha a menor ideia do que se tratava. Hoje nós sabemos perfeitamente do que se trata. O sistema está aí, está sendo trabalhado, aperfeiçoado. As nações estão se armando com armas poderosíssimas. E Jesus falou, e haverá guerras. Nunca deixou de existir guerra. E ele disse, haverá também rumores de guerra. Aqui pertinho de nós não está havendo um rumor de guerra envolvendo Estados Unidos, Venezuela e até o nosso Brasil e outras nações que poderão se envolver. Não é guerra ainda, mas são rumores de guerra que pode se transformar numa guerra. Então, notem que os sinais estão se cumprindo. Então, meus queridos, aonde você vai passar a tua eternidade? Está chegando, passando velozmente o tempo. Você percebeu como que o tempo está voando? Nós já estamos chegando à metade de março. Pensa nisto. Amanhã é quarta-feira, quinta-feira já é a metade do mês de março. Mais um pouquinho, o primeiro trimestre deste ano já era, já foi, já acabou. E assim virá o segundo e mais um ano vai passar e a gente não percebeu nada. Então, meus queridos, nós temos que trabalhar, temos que projetar nossa vida, nosso futuro, mas o futuro maior e mais distante, mais importante, é a nossa eternidade. Então vocês vejam que Deus tem um carinho tão grande por nós, um amor tão grande, que além das inúmeras igrejas, em cada esquina tem uma igreja. Isso é para que ninguém dê desculpa. Se você não se sente muito bem, muito à vontade aonde eu congrego, do ladinho da minha igreja tem diversas. Você vai achar uma que te serve. Se você não achar nenhuma, então você tem que ser honesto com você mesmo, que o problema não está na igreja, o problema está em você. Porque não é possível, com tantas congregações, você não achar uma onde você pode servir o Senhor nosso Deus. Então, meus queridos, nós passaremos a eternidade com Jesus Cristo, porque foi para isto que ele veio, foi para isto mesmo que ele estabeleceu o reino de Deus, e é por isto mesmo que ele mandou 12 discípulos de 2 em 2 a pregar o evangelho. Depois ele enviou outros 70, depois ele escolheu o apóstolo Paulo, que se tornou o maior missionário de todos os tempos, e esta incumbência vem sendo transferida e tem chegado até os nossos dias. E eu estou aqui no rádio. Para pensar, meu querido. Eu poderia estar comodamente entre as 4 paredes da minha igreja, esperando que você fosse lá para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas eu tomei a iniciativa, evidentemente pelo Espírito de Deus, de vir aqui. Por quê? Porque aqui eu te alcanço no teu trabalho, dentro do teu carro, no trânsito, na tua casa, até mesmo num hospital, num presídio. Eu tenho certeza que alguém está me ouvindo em um presídio neste momento. Então você está preso, mas a palavra de Deus está livre para te alcançar e para te tocar. Então eu quero pedir que você reflita nesta palavra, que nesta tarde, com a ajuda do Espírito Santo, você possa tomar uma decisão sábia
de confessar a Jesus Cristo os teus pecados e a tua vontade, o teu desejo, a tua decisão de entregar a vida para Ele e esquecer todo o teu passado de pecado, de blasfêmias, de corrupções, enfim, seja lá o que foi a tua vida a partir deste momento. Se você quiser, você pode tornar-se uma nova criatura para viver em novidade de vida aqui e, por fim, a eternidade com Jesus Cristo. Agora, caso contrário, assim como o céu é real, o inferno também é real. A diferença entre quem vai para o céu e quem vai para o inferno é que para o céu só vai quem quer. Tem que querer, mas tem que querer mesmo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Quer dizer, nós temos que fazer uma força tremenda para ficarmos firmes no caminho do Senhor, da presença do Senhor, aguardando Ele nos vir buscar. Certo? Então só vai quem quer. Por quê? Porque é difícil. É um caminho muito estreito, muito apertado. A porta é apertadinha. É tão apertada que muita gente nem vê a porta. Agora, quem é a porta? É Jesus Cristo. Ele mesmo disse que Ele é a porta. Assim como Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E fora dele não existe meios para chegar a Deus. Então você tem que tomar esta decisão. Agora, que não é fácil, não é fácil. É uma vida de renúncias, é uma vida de entrega sem reservas, de obediência e submissão ao Senhor. Então não é para todos, não. São poucos. A proporção é bem menor dos que vão para o céu do que aqueles que vão para o inferno. Então para o céu só vai quem quer. Agora para o inferno vai quem quer, porque tem gente consciente de que vai para o inferno acreditando que lá não é o que pintam, não é o que a Bíblia revela, que lá é um lugar bom, um lugar tranquilo e que ele vai se divertir muito aqui e vai ficar numa boa depois na eternidade. Isto é uma grande mentira de Satanás para iludir, para enganar, ludibriar multidões para ir com ele para o lago de fogo. Então, meu querido, para o inferno vai quem quer, mas vai quem não quer também. Há muita gente que, lógico, não quer ir para o inferno, só que está indo para a estrada que leva para o inferno. Eu estou planejando uma viagem daqui de carro, daqui de Boston para Tampa, na Flórida, e eu vou ter que sair aqui, passando aqui por Denver, passando por Hartford, Newark, New York, Washington DC, vou indo, Atlanta, até eu chegar lá, mas é essa estrada. Se eu pegar aqui em sentido contrário, eu vou para New Hampshire, eu vou para o Maine, eu vou para o Canadá e por aí vai. Então assim, meus queridos, é também a nossa eternidade. Nós estamos marchando para a eternidade, alguns pela estradinha apertada, cheia de obstáculos, para poder estar com Jesus. E outros desse caminho largo, que alegra a tua carne, que alegra e satisfaz, mas o fim é o inferno. Você não admite, mas esta é a verdade eterna. Que Deus nos abençoe, nosso horário está se cumprindo, que Deus abençoe a todos. Eu quero orar agora, fazer uma oração com vocês, e nesta oração você pode reconhecer a tua necessidade de aceitar Jesus e entregando a sua vida para Ele, para que Ele perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e te conceda a vida eterna. E aí você vai viver despreocupadamente, aguardando o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar e com esta oração então estaremos encerrando o programa desta tarde, já te convidando para estar conosco na próxima terça-feira, a partir das 5 da tarde. Senhor, mais uma vez eu chego à tua presença neste momento para apresentar a cada um dos nossos ouvintes, dentro desta palavra que ministramos, da palavra que pregamos, para que o Senhor entre com tuas divinas providências para perdão de pecados. Pessoas que até este momento, Senhor, andou no caminho do inferno,
mas que agora, ouvindo a tua palavra, tomam a decisão de entregar a vida para o Senhor. Eu suplico que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva seus nomes no livro da vida e dá-lhes a certeza da vida eterna. Senhor, abençoa todos aqueles também que se encontram enfermos, oprimidos pelo inimigo, pessoas com vidas desesperadas, cativas do inimigo. Que tu venhas agora quebrar as cadeias, quebrar os ferrolhos, libertando este povo do jugo opressor do inimigo. É a minha oração, é o que eu te peço e agradeço, no nome precioso de Jesus Cristo. Meus queridos, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua vida, e assim estamos encerrando o programa desta tarde, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.